educação profissional e tecnológica. E a parte bacana é que, como vem a calhar com uma das formações, entre muitas, né, de professor e doutor Murilo Nascente, também é bacana para a gente ver também o lado psíquico dessa parada aí, que é esse lance de discurso de ódio na internet. Para começar, eu queria saber, Webert, na sua opinião, qual a diferença entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio? Então, primeiramente, eu queria dar boa tarde, né, aos ouvintes que estão acompanhando e falar que esse tema, ele é um tema muito interessante, por sinal, e muito atual, né, que a gente sabe que todo mundo que está nas redes sociais aí anda até um pouco espantado, às vezes, como as pessoas andam dialogando, às vezes com uma certa voracidade, né? Então, é muito interessante a gente debater isso, né? Então, é um tema que realmente merece os parabéns. Essa campanha Cultivando o Amor é uma campanha excelente. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. E esse assunto também ele é importante até para quem vai cursar o Enem. Já fica aqui a dica, até porque é um dos temas que pode te cair na redação, né? Essa questão entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Agora, para não tomar mais tempo, falando rapidinho dessa diferença, eu diria o seguinte, a liberdade de expressão ela é, sobretudo, um dos direitos mais importantes da democracia. Por quê? Não é à toa que se fala que o direito da pessoa manifestar a opinião é um direito muito importante, né? Então, esse é o lado que seria, que a gente poderia dizer que é a liberdade de expressão. Já o lado que a gente vamos dizer que seria o oposto, que é esse discurso de ódio, ele já entra na defesa da intolerância, né? O que a gente fala que quer dizer intolerância? É quando a gente não consegue fazer exatamente ouvir o outro, quer dizer, então não adianta você exercer seu direito de expressar e querer conversar se você não quer ouvir a posição do outro. E aí, um direito você não consegue exercer se você não dá ouvidos a opiniões diferentes e a pessoas que agem de formas diferentes. Às vezes tem uma religião diferente ou uma orientação sexual diferente e nesse sentido. Agora, professor Murilo, a gente, durante muito tempo, discurso de ódio. Qual o limite? Então, essa linha é muito tênue, né? Porque você dividir o que é a liberdade de expressão, até onde ela vai. Então, querendo ou não, isso é um assunto realmente muito polêmico, muito interessante, mas muito polêmico, né? Então, tenho certeza que muitas pessoas podem até discordar, às vezes, das posições que nós vamos colocar aqui, que é natural, até porque esse é um exercício justamente da liberdade de expressão, você concordar ou discordar. Mas, umas pistas que nós podemos colher, assim, para tentar desvelar, né, esse limite, eu acho que a nossa Constituição Federal, ela dá umas boas dicas. Porque, por exemplo, configura crime o racismo, né? Então, quando você incita o racismo, na própria Constituição já tem um artigo que trata especificamente disso. Então, é muito claro que uma pessoa que comete um ato de racismo, ele já ultrapassou a liberdade de expressão e já está entrando no discurso de ódio. Outros exemplos, a lei também, a Constituição, ela fala da incitação ao crime ou apologia ao crime, que inclusive são 2 artigos separados, né? Então, quando você faz a defesa da violência contra uma pessoa ou um grupo de pessoas, sejam por orientação sexual, por religião ou posição política, você pode estar configurando se enquadrar nesse crime, né? Nesse crime de incitação e apologia ao crime. Agora, a gente sabe, doutor Murilo, que tem muita gente que, como a gente já falou antes, né, que se esconde atrás da tela do computador e tal. Esses momentos assim de muito extremismo, como a gente vive o futebol, a política, eles tendem a fazer as pessoas criarem mais coragem para partir da opinião para esse dito discurso de ódio? Então, o que faz a pessoa criar um pouco mais de coragem é a sensação de que ela não vai ser reconhecida. Então, quando você está em grupo, por exemplo, adolescentes em grupo criam uma coragem, entre aspas, que não teriam sozinhos. Torcidas organizadas fazem crimes que aquelas pessoas no seu dia a dia não fariam jamais. Então, quer dizer, uma pessoa isolada, na luz do dia, agora, à noite, o escuro, a penumbra, você ali no seu computador, achando que não vai ser reconhecido nunca, talvez você crie uma coragem que você não teria. Então, na verdade, é uma certa covardia. É a possibilidade de você não ser reconhecido diante daquilo que você falou, a possibilidade de você apagar, dizer que foi outra pessoa que digitou,
dizer que era outra situação, que não era exatamente aquilo que você queria dizer, talvez isso incite as pessoas a terem um pouquinho mais de coragem nas colocações. Mas, como eu disse anteriormente, o discurso de ódio está presente em todas as nossas conversas. A gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso ouvinte aqui, pode falar. Inclusive, ele me lembrou de uma coisa, o Murilo falando aí, que quando eu estava falando aqui da Constituição, quando se fala, quando a Constituição ela garante o direito de liberdade de expressão, ela já vem com uma ressalva que trata exatamente disso aí. Qual é a ressalva? Que é vedado o anonimato quando você exerce a liberdade de expressão. Por quê? Justamente para que possa ser identificado a pessoa que, porventura, venha a transgredir esse limite e cair num discurso de ódio. Agora, com relação à questão da Lua, né, o nosso ouvinte aqui, o Fábio, campanha contra o discurso de ódio. O tema de hoje é o discurso de ódio na internet, limite entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Para tratar do assunto, a gente está reforçando o time aqui com o Herbert Ferreira Lima. Ele é sociólogo, mestrando em educação profissional e tecnologia. Herbert, quem comete esse tipo de crime? Tecnologicamente falando, ele pode ser identificado? Então, muitas vezes as pessoas esquecem desse detalhe, né? Porque elas foram envolvidas naquela situação ali, fomentadas, né, às vezes, porque o ódio, na verdade, ele é um processo, né? A gente esquece desse detalhe. Às vezes ele não é uma coisa que começou daquela situação ali especificamente. Às vezes, para a gente explicar uma situação, a gente tem que entender o processo, por que ela chegou naquela condição. E aqui eu vou dar um exemplo que vai ajudar a gente a entender. Tem uma filósofa, o nome dela é Hannah Arendt. Ela é uma judia, né, que ela foi perseguida, né, sofreu nos campos de concentração, e ela se destacou por um fato histórico muito interessante que aconteceu. Depois que o nazismo caiu na Alemanha, começou-se o julgamento das pessoas que participaram do Holocausto. Uma dessas pessoas que foi a julgamento foi o Adolf Eichmann, né? E a Hannah Arendt, que sobreviveu e se tornou uma filósofa, ela foi convidada a participar do julgamento do Adolf Eichmann. E lá o que aconteceu? Ela descobriu que ela esperava lá, vamos dizer assim, ver um monstro, né, na frente dela. Quando ela assistiu ao julgamento do Eichmann, ela, na verdade, percebeu que ele era um cara extremamente normal. Era como você vê, como se ela estivesse diante dela uma pessoa qualquer, né? Então, isso fez ela desenvolver um conceito que ela denominou de banalidade do mal, né? E o que isso quer dizer? O discurso de ódio, ele é um processo, ele vai acontecendo aos poucos. À medida que as pessoas elas começam a alimentar determinados discursos, elas começam a naturalizar determinadas coisas que normalmente não são tão naturais assim. Então, às vezes, duas coisas que são necessárias. Uma, felizmente, a outra, infelizmente. A infelizmente é a punição, né? Em alguns casos, a punição é necessária por quê? Porque se não há punição, a tendência de uma coisa ruim é ela ir se alastrando. Mas essa punição, a sociedade ela tem que tomar determinados cuidados. Por quê? Porque para você punir, eu sou muito contra a defesa que às vezes se tem de punibilidade. O que eu chamo de punibilidade? Querer você colocar as leis cada vez mais rígidas para evitar que as pessoas cometam crimes. Quer dizer, eu acho que o caminho não é por aí. Mas, por outro lado, por exemplo, assim, retratação, né? Por exemplo, é uma forma de você colocar a pessoa para refletir, né? Se aquilo que ela falou, qual o impacto que teve, né? Então, claro que tudo depende do nível do discurso, né? Se for um discurso de morte, tudo, né? Então, quer dizer, isso a gente vê que acontece. A gente teve casos recentes, por exemplo, de fake news, né? Que se foi colocado contra determinadas pessoas, que gerou um mutirão de ataque, de chegar a matar a pessoa por conta de uma notícia falsa, de estupradores, pessoas que não cometeram o crime, mas quando foi ver já tinha acontecido tudo, né? Então, infelizmente, em alguns casos é isso, é a punição. Mas o que vai resolver o mesmo problema não é isso. O que resolve é a educação, né? A educação é a principal ferramenta de transformação cultural. Não é à toa que a cultura e a educação são duas coisas que andam juntos, né? Então, essa transformação cultural, ela passa por um processo educativo que é muito importante. O nosso ouvinte aqui, o Clerisvan, falando, o caso mais notório entre os famosos com o caso de depressão foi do ator de Hollywood
e o humor, o Jim Carrey, né? Antes, inclusive, dos outros 2 youtubers citados. Não escolhe classe, nem raça, nem classe social, nem setor de atividade. Né? Aqui não se lembra do Robin Williams? Pois é, notável, um cara maravilhoso, sensível, grandes trabalhos no cinema em Hollywood, muito rico, reconhecido mundialmente. O cara cometeu suicídio num episódio depressivo. Produzido, por sinal, pela Inaê Ribeiro e pela Jéssica Moreira, as nossas produtoras aqui que fazem o especial. A campanha Cultive Amor, campanha contra o discurso de ódio. Hoje o assunto é discurso de ódio na internet e o limite entre o discurso de ódio e a liberdade de expressão. Para tratar desse assunto, a gente está recebendo o Herbert Ferreira Lima, sociólogo e mestrando em educação profissional e tecnológica, para engrossar o couro aqui e nos ajudar na discussão junto com, hoje, segunda-feira, professor Murilo Nascente. E a gente falava aqui no intervalo a respeito do quadro político, né? Ano passado foi a eleição. Por gentileza, faça a pergunta para o nosso convidado, professor. Herbert, é o seguinte, eu tenho visto, nos últimos anos, a gente vem seguindo aí a sociedade, só de sala de aula já tem 20 anos, e eu venho percebendo a intolerância como um traço que vem aumentando. A intolerância não só do ponto de vista político, intolerância social como um todo. Embora os discursos do politicamente correto, eles venham ganhando força de aceitação do diferente, de aceitação do homossexual, do negro, as cotas. De forma paradoxal, a gente vê uma grande camada da população imprimindo esses discursos, mas a população como um todo sendo cada vez mais intolerante e os discursos de ódio mais próximos da gente. Parece que 20 anos atrás não era assim, as pessoas eram mais pacíficas, embora o bullying acontecia, embora tanta coisa acontecesse, não era como hoje. Hoje a agressão está maior. Do ponto de vista sociológico, que tipo de explicação a gente pode ter? Então, essa explicação é bem complexa, né? Mas eu acho que, como o nosso tempo aqui é bem limitado, eu acho que se a gente já tem alguns exemplos de alguns momentos, tanto que eu considero simbólicos, a gente pode entender um pouco desse processo. Um que eu vou destacar, que eu acho que vai ser fácil de entendimento, por exemplo, aquele filme Tropa de Elite. Né? Eu considero aquele filme um símbolo desse processo, no sentido de você estimular o fascismo. Você sabe por quê? Depois daquele filme, aumentou 10 vezes mais a quantidade de pessoas interessadas no concurso do BOPE. Por que essas pessoas queriam, na verdade? Essas pessoas estavam entendendo que a violência se combate com violência. Entendeu? Eu não estou dizendo que o intuito do filme era necessariamente você ser violento com a pobreza, mas estou dizendo que, infelizmente, foi isso que o filme causou culturalmente na sociedade. Né? Tanto é que, eu vou te dar um exemplo por que eu digo isso. Quando se perguntou para o Wagner Moura, que foi um dos autores de destaque, né, se o Capitão Nascimento era um herói, sabe o que ele respondeu? Ele falou, não, ele é uma tragédia. Entendeu? Então, o que ele quis dizer com isso? Por que ele era uma tragédia? Porque ele não era um herói. Ele era fruto de uma pessoa violenta que estava combatendo uma sociedade violenta. Então, aquilo lá meio que alimentou a ilusão daquela brincadeira de polícia e ladrão, que polícia está para matar ladrão e ladrão está para matar polícia. Então, essas ideias que propagam o fascismo, eu considero elas extremamente perigosas. Então, a partir daí, a gente tem um entendimento que algumas situações que foram acontecendo chegou na situação que nós estamos hoje. O que é a situação que nós estamos hoje que você está querendo mostrar para mim? É uma situação que você tem um governador, Witzel, lá do Rio de Janeiro, que tem coragem de falar que a polícia só tem que mirar na cabeça para matar os bandidos. Que você tem um governador Dória para falar que a polícia tem que aplicar a pena de morte na favela. Entendeu? Quer dizer, então é igual você está falando mesmo. Como que a situação chegou? Se há 10 anos atrás um governador falasse isso, ele corria risco de impeachment. Né? Porque é uma coisa gravíssima um parlamentar defender a morte de uma pessoa, por mais que ele seja bandido. Entendeu? Então, quando a gente vai falar dessas coisas, a gente tem que lembrar, e aí que entra um outro assunto polêmico, de repente a gente até poderia explorar ele melhor aqui um outro dia, que é a questão dos direitos humanos. Quer dizer, ou quando você vai falar direitos humanos, então é direito de bandido. Quer dizer, então, a nossa sociedade ela precisa entender, ter uma educação para saber
melhor o que é direitos humanos. Então eu acho que passa por aí, né? Quer dizer, essa banalização de determinadas coisas que foram trazidas com um significado que na verdade é outro, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido que as coisas têm acontecido. Você pode participar através do 994-34-2096. Participe aí, dê a sua opinião. Quem está chegando por aqui agora é o Carlos Roberto.